Imagine um mundo em que homens viviam séculos. Não apenas 80 ou 100 anos como vemos hoje, mas 300, 500, 900 anos. O gráfico que você vê agora traz à vida essa realidade misteriosa descrita no Antigo Testamento da Bíblia. Ele representa ano a ano os nascimentos e mortes dos principais personagens bíblicos desde Adão até os patriarcas pós-diluvianos, formando um impressionante rio de tempo que flui por milênios. Nele podemos visualizar como as gerações se sobrepunham, como os filhos viviam ao lado dos pais, avós e até bisavós, em uma linha temporal que parece desafiar nossa compreensão moderna da biologia e do envelhecimento humano. Essas idades extraordinárias não são meros detalhes narrativos. Elas são parte do mistério profundo que envolve as origens da humanidade segundo as Escrituras. Mas o que realmente significa dizer que Matusalém viveu 969 anos? Ou que Noé construiu a arca aos 600? Estaríamos diante de fatos históricos literais, registros simbólicos ou algo ainda mais profundo, talvez oculto sob camadas de tempo, cultura e linguagem? Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e cientistas têm se debruçado sobre esse enigma, com fascínio e respeito. E a partir desse mergulho, surgiram diferentes explicações, algumas surpreendentes, outras polêmicas, mas todas igualmente intrigantes. Algumas dessas interpretações nos levam a refletir sobre as condições da Terra nos primórdios da criação. Outras lançam luz sobre mistérios antigos que cruzam os limites entre fé e ciência, entre o literal e o simbólico, entre o que é contado e o que é escondido nas entrelinhas. Nos próximos minutos, vamos caminhar pelas 5 principais teorias que podem explicar essas vidas milenares, descobrindo aos poucos o que pode estar por trás desses números impressionantes. Prepare-se para uma jornada onde o tempo parece se dobrar, onde o passado ressurge com intensidade e onde perguntas milenares ainda esperam por respostas, ou talvez por mais perguntas ainda mais profundas. Teoria 1. Design divino e propósito de Deus. Desde os primórdios da humanidade, conforme os registros contidos no livro de Gênesis, encontramos uma realidade surpreendente. Seres humanos que viviam séculos, com idades que ultrapassam qualquer expectativa atual de longevidade. Matusalém, por exemplo, viveu, segundo o texto sagrado, 969 anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Noé, que presenciou o dilúvio universal, viveu 950 anos. Essas cifras não apenas impressionam, mas também despertam questionamentos profundos sobre a origem e o propósito da vida humana segundo a perspectiva divina. Por que então esses homens do Antigo Testamento viveram por tantos anos? A resposta, quando observada à luz da teologia bíblica e do pensamento científico, passa por um dos pilares da criação: o design divino. De acordo com o relato da criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em um estado de perfeição biológica, moral e espiritual. O ser humano foi concebido para viver em harmonia com a natureza, com seu Criador e consigo mesmo. Em um ambiente ideal, chamado de Jardim do Éden, Adão e Eva não estavam sujeitos ao envelhecimento como o conhecemos hoje. Não havia doença, decadência celular nem morte, pois a morte, segundo a narrativa bíblica, entrou no mundo apenas após o pecado original. Esse evento trágico, descrito em Gênesis capítulo 3, alterou radicalmente a condição humana. A partir da desobediência do homem à ordem divina, o corpo humano passou a ser vulnerável à deterioração, e a longevidade começou gradualmente a se reduzir. O propósito original de Deus, portanto, não incluía a morte como destino natural do ser humano. A longevidade registrada antes do dilúvio pode ser interpretada como um reflexo da intenção inicial de Deus: permitir que o homem usufruísse de uma vida longa, rica em experiências e sabedoria, transmitida de geração em geração por meio da oralidade. É relevante considerar que, naquela época, não havia sistemas de escrita amplamente disseminados,
e a tradição oral era a principal forma de preservação do conhecimento. Homens como Adão, Sete, Enos, Matusalém e Noé tiveram tempo não apenas para gerar filhos e filhas, mas para instruir diversas gerações, servindo como pontes vivas entre a criação e os tempos que se aproximavam do juízo divino representado pelo dilúvio. Cientificamente, é possível especular sobre os fatores que poderiam ter contribuído para essa longevidade. Alguns pesquisadores cristãos propõem que a Terra, antes do dilúvio, ocorrido segundo interpretações tradicionais, por volta do século 25 a.C., possuía uma atmosfera diferente, com uma maior concentração de vapor d'água, que formaria uma espécie de camada protetora em torno do planeta. Essa hipótese, conhecida como teoria do firmamento, sugerida com base em Gênesis capítulo 1, versículo 6, aponta que tal camada teria protegido os seres vivos da radiação solar nociva, reduzindo a taxa de mutações genéticas e retardando o envelhecimento celular. Embora essa teoria ainda careça de comprovação empírica robusta, ela dialoga com descobertas da biologia moderna que indicam a influência dos radicais livres, da radiação e das mutações no processo de envelhecimento humano. Além disso, estudos genéticos contemporâneos mostram que o envelhecimento está diretamente ligado à replicação do DNA e à integridade dos telômeros, estruturas presentes nas extremidades dos cromossomos. Ao longo da vida, esses telômeros vão se encurtando, comprometendo a capacidade de regeneração celular. Teologicamente, pode-se inferir que os primeiros seres humanos foram criados com um código genético perfeitamente estruturado, sem as falhas acumuladas ao longo dos milênios. Isso explicaria, em parte, como foi possível que vivessem por séculos sem desenvolver as doenças degenerativas que afetam a população moderna. Outro ponto notável é que, após o dilúvio, evento datado aproximadamente de 1600 anos após a criação, conforme as genealogias bíblicas, há uma queda abrupta na longevidade dos descendentes de Noé. Sem filho de Noé, viveu 600 anos. Seu filho Arfaxade viveu 438 anos. E assim por diante, até que, em poucas gerações, as idades médias estavam entre 120 e 200 anos. Isso está em perfeita consonância com a afirmação de Gênesis capítulo 6, versículo 3, em que Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos." Essa limitação da vida humana é compreendida como um juízo divino, mas também uma misericórdia, impedindo que o mal se multiplicasse eternamente na terra, dado o aumento da corrupção moral e da violência entre os homens. Não é por acaso que Noé, ao ser chamado por Deus para construir a arca, já era um homem de grande idade. A longevidade dos patriarcas foi parte do plano divino para consolidar as bases da humanidade. Em 10 de dezembro de 1988, o renomado teólogo e geneticista britânico Francis Collins, conhecido por liderar o projeto Genoma Humano, declarou que a ciência, longe de contradizer a fé, pode iluminar as maravilhas do design divino. Sua afirmação reforça a ideia de que o estudo da biologia, da genética e da história humana pode andar de mãos dadas com os ensinamentos bíblicos, especialmente quando se busca compreender os propósitos originais de Deus para a vida humana. Em suma, a longevidade extraordinária dos homens do Antigo Testamento não é apenas uma curiosidade histórica ou um exagero literário. Ela carrega um significado profundo, refletindo o amor, o cuidado e o propósito original de Deus para com sua criação. Esses séculos de vida foram dados com intenção, para permitir que a sabedoria se acumulasse, que a memória da criação se perpetuasse, que a linhagem messiânica fosse preservada e que o plano de redenção pudesse ser escrito nas páginas da história. Olhar para esses registros com reverência e reflexão é reconhecer que, por trás de cada número, de cada idade extraordinária, pulsa o desejo de um Criador que não projetou o homem para morrer, mas para viver, e viver em plenitude. Teoria 2. Maior pureza genética e ambiente ideal no silêncio sagrado do princípio de todas as coisas.
Quando a terra ainda era jovem e pura, o homem caminhava entre árvores frondosas, sob céus não corrompidos pela violência da modernidade, respirando um ar intocado pela poluição e nutrindo-se de frutos que brotavam do solo sem esforço nem agrotóxicos. Adão e Eva, moldados pelas mãos do Criador, foram colocados em um ambiente ideal, conhecido como o Jardim do Éden, um lugar que, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, Deus plantou com beleza e perfeição para que ali habitasse o ser humano. Neste cenário, a longevidade não era apenas uma bênção, mas o reflexo natural de uma criação biológica perfeita, marcada por uma pureza genética imaculada e um ambiente cuidadosamente projetado por Deus para manter a vida em sua plenitude. Narrativa bíblica indica que o pecado, e não o tempo, foi o catalisador da decadência física e espiritual da humanidade. Antes da queda descrita em Gênesis capítulo 3, o corpo humano existia em um estado de equilíbrio absoluto. Os genes, então recém-criados, não carregavam mutações, erros de replicação ou predisposições genéticas a doenças crônicas. O código genético humano, com seus bilhões de pares de bases, havia sido desenhado com precisão divina, sem falhas, redundâncias destrutivas ou imperfeições moleculares. A ciência moderna, através da genética, confirma que a maioria das doenças que encurtam a vida está diretamente ligada a mutações acumuladas ao longo de gerações, desde falhas na replicação do DNA até alterações nos telômeros, estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos que funcionam como relógios biológicos, encurtando-se a cada divisão celular. Em uma estrutura genética perfeita, esses telômeros não se desgastariam no mesmo ritmo, permitindo que a longevidade se estendesse por séculos, como de fato é narrado nas Escrituras. O ambiente do mundo antediluviano, isto é, anterior ao grande dilúvio registrado em Gênesis capítulo 6, também parece ter desempenhado um papel fundamental na preservação da vida humana. A Bíblia sugere a existência de um firmamento ou expansão, mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 7, que separava as águas acima do céu das águas da terra. Alguns cientistas cristãos e estudiosos do texto sagrado interpretam isso como uma possível referência a uma camada de vapor d'água ou a uma estrutura atmosférica protetora, que teria envolvido o planeta como um escudo natural. Essa camada teria reduzido a radiação ultravioleta, protegendo os seres vivos dos efeitos nocivos da luz solar, que é conhecida hoje como uma das principais causas do envelhecimento celular, mutações cancerígenas e degradação do DNA. A hipótese do dossel de vapor, embora controversa na comunidade científica, propõe um microclima uniforme, sem extremos de calor ou frio, com alta umidade e vegetação abundante. Este modelo encontra paralelo em estudos paleoclimáticos que indicam por meio de análises geológicas que o planeta já teve períodos de temperaturas mais estáveis e uniformes. Cientistas que estudam fósseis de samambaias gigantes e insetos de grande porte, encontrados em camadas profundas da crosta terrestre, sugerem que, em tempos remotos, a concentração de oxigênio atmosférico era significativamente maior. Esse dado, embora ainda debatido, corrobora a ideia de um mundo mais apto a sustentar vida longa e saudável. Se unirmos essa perspectiva ambiental à pureza genética dos primeiros seres humanos, temos uma equação plausível que explica a incrível longevidade dos patriarcas bíblicos. Adão viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912. Enos, neto de Adão, viveu 905. Matusalém, descendente direto, chegou a 969 anos. Essas idades não são apenas números simbólicos. Elas refletem uma realidade de corpos humanos que ainda não haviam sido profundamente afetados pela corrupção genética, vivendo em um ambiente onde a criação ainda exalava o frescor da voz de Deus. É tocante pensar que, ao longo dos séculos, a própria herança genética do ser humano foi se deteriorando. Hoje sabemos que cada nova geração
Herda não apenas o patrimônio genético de seus pais, mas também seus erros. O acúmulo de mutações genéticas, segundo estudos publicados no final do século XX, como os conduzidos por pesquisadores da Universidade de Stanford e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, mostra que as mutações espontâneas aumentam com o tempo e podem estar relacionadas ao encurtamento da vida e à predisposição a doenças como câncer, Alzheimer e distúrbios cardiovasculares. Quando observamos essa realidade científica à luz do relato bíblico, percebemos como o pecado, simbolicamente associado à imperfeição e à degeneração, não é apenas uma metáfora espiritual, mas, após o dilúvio, ocorrido segundo os cálculos tradicionais por volta do ano 2400 a.C., há uma mudança drástica nas condições do planeta. O firmamento é rompido e as águas das profundezas são liberadas, como relatado em Gênesis capítulo 7, versículo 11. As condições atmosféricas mudam, o clima se torna mais severo, e as mutações genéticas começam a se acumular em velocidade crescente. Em poucas gerações, os homens passam a viver menos de 200 anos, e por volta dos tempos de Moisés, já se afirma no Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Ao relembrar essas verdades, não podemos deixar de nos comover. A ideia de que o ser humano foi criado para viver muito mais do que vive hoje, e que sua própria estrutura biológica refletia um projeto divino de longevidade, saúde e plenitude, desperta em nós um misto de saudade e esperança. Saudade de um tempo em que o corpo humano ainda não era ferido pela degeneração, e esperança de que um dia, conforme as promessas do Novo Testamento, será restaurado por completo. Em 10 de dezembro de 1988, o geneticista suíço Walter Bodmer afirmou durante uma conferência na Universidade de Oxford que a complexidade e a precisão do DNA humano indicam uma origem que desafia o acaso e aponta para um princípio organizador. Essa afirmação, vinda do campo da ciência, ecoa a verdade bíblica de que fomos criados com propósito, design e perfeição. Assim, a longevidade dos homens do Antigo Testamento não é apenas uma questão de fé ou tradição religiosa, mas também uma porta de entrada para compreendermos o impacto da pureza genética e do ambiente ideal sobre a vida humana. O passado nos mostra que a decadência atual não é o estado original da existência, mas uma consequência de desvios que afetaram não apenas o espírito, mas a própria matéria de que somos feitos. E mesmo que os séculos tenham passado, a memória do Éden ainda vive em nossos genes como um sussurro antigo, chamando-nos de volta ao princípio. Teoria 3. Idades simbólicas ou códigos culturais. Na imensidão do tempo sagrado, entre os versos antigos do Gênesis e os ecos das civilizações desaparecidas, repousa uma questão que atravessa séculos de fé, dúvida e fascínio. Por que os patriarcas bíblicos viveram por tanto tempo? Adão, com 930 anos, Matusalém, com 969, Noé, com 950. Esses números colossais não são apenas marcas cronológicas, mas sinais profundos, carregados de significado espiritual, cultural e simbólico. À medida que avançamos na compreensão dos textos antigos, com as lentes da linguística, da arqueologia, da numerologia e da antropologia, emerge uma hipótese tão sensível quanto provocadora. E se as idades dos homens do Antigo Testamento forem simbólicas, cifradas por códigos culturais que comunicavam mais do que simplesmente o tempo cronológico, as Escrituras Sagradas, especialmente o Antigo Testamento, foram concebidas em um contexto profundamente enraizado em uma tradição oral e simbólica. Nos tempos antigos, os números não serviam apenas para contar, mas para comunicar verdades maiores. Eles representavam ideias, valores, mensagens espirituais e padrões divinos. O número 7, por exemplo, é recorrente em toda a Bíblia, simbolizando perfeição e completude. O mundo foi criado em 7 dias. As 7 trombetas. 7
Celos 7 igrejas. Da mesma forma, o número 10 representa ordem e responsabilidade, como nos 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. O número 12, por sua vez, fala de governo divino, como nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus. Dentro dessa estrutura simbólica, as idades elevadas dos patriarcas podem ser compreendidas como mais do que registros históricos. Elas são declarações teológicas, retratos numéricos da grandeza, da virtude e da conexão desses homens com o sagrado. Matusalém, o homem mais longevo segundo a Bíblia, teria vivido até o ano do dilúvio. Sua morte, ocorrendo no mesmo período em que as águas cobriram a terra, é uma espécie de marcador profético, como se sua longa vida simbolizasse a paciência divina diante da corrupção humana. O próprio nome Matusalém pode ser traduzido como quando ele morrer, virá, numa alusão velada ao juízo de Deus. Em sua figura, a longevidade se torna um símbolo da misericórdia divina, da espera, da compaixão e, ao mesmo tempo, da urgência da mudança. Estudiosos de linguística semítica, como o professor Humberto Cassuto da Universidade Hebraica de Jerusalém, propuseram que as genealogias bíblicas do capítulo 5 de Gênesis poderiam seguir padrões estilísticos e não históricos. Ele apontava que as idades dos patriarcas parecem organizadas com base em simetrias numéricas, reforçando a ideia de que o texto não está apenas registrando fatos, mas tecendo uma teologia através dos números. A estrutura das idades em múltiplos de 5, 100 e 70, por exemplo, sugere uma intencionalidade literária. Para os antigos hebreus, a numerologia era uma linguagem legítima para se comunicar com o divino, assim como os salmos e as parábolas. Além do simbolismo interno das escrituras, é importante situar a Bíblia dentro do panorama cultural do Antigo Oriente Próximo. Civilizações como os sumérios, os acadianos e os babilônios também registraram listas de reis antediluvianos com idades extremamente longas. A lista de reis sumérios, descoberta em tabuletas de argila na antiga cidade de Nippur, menciona monarcas que governaram por dezenas de milhares de anos antes de um grande dilúvio. Embora essas idades sejam astronomicamente maiores que as dos patriarcas bíblicos, o paralelismo cultural sugere que havia, naquela região do mundo, uma tradição literária de associar grande longevidade à autoridade, à divindade e à memória heróica. Em outras palavras, viver muito era um sinal de proximidade com os deuses e de importância histórica. A ciência moderna, ainda que não possa confirmar a veracidade literal dessas idades, oferece instrumentos para entender como a linguagem simbólica funciona em textos antigos. Os campos da hermenêutica bíblica e da semiótica textual analisam como culturas antigas usavam números e narrativas para ensinar lições morais e espirituais. Quando a Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos, isso pode indicar não apenas sua idade literal, mas sua relevância espiritual, sua proximidade com a criação e a pureza original que carregava como o primeiro ser humano. Da mesma forma, a queda progressiva da longevidade ao longo das gerações pode representar a deterioração moral e espiritual da humanidade, um reflexo numérico da distância crescente entre Deus e os homens. É impossível ignorar o impacto emocional e existencial que esses relatos causam. Pensar que um homem tenha vivido 9 séculos desperta em nós uma mistura de reverência, fascínio e saudade de um tempo onde o sagrado era tangível, onde a vida era longa o suficiente para ver o nascimento de bisnetos, para plantar florestas e vê-las crescer, para ensinar gerações sobre a criação com palavras vivas, carregadas de lembrança. Esse tipo de longevidade não é apenas cronológica, é existencial. É a vida em abundância, não apenas em anos, mas em profundidade. Em 10 de dezembro de 1988, durante uma palestra na Universidade de Cambridge, o historiador e teólogo James Barr afirmou que os autores do Gênesis podem ter usado o tempo não como o relógio o faz, mas como o poeta, para contar verdades que vão além da medida dos dias. Sua visão ecoa uma tradição antiga entre rabinos, padres da igreja
e estudiosos que veem nas idades bíblicas uma poesia numérica, uma mensagem embutida no tempo. Portanto, ao olharmos para as idades dos patriarcas não apenas como medidas do tempo vivido, mas como sinais simbólicos codificados, adentramos uma dimensão onde o texto sagrado se revela em camadas. As idades são como janelas abertas para o coração de Deus e o espírito da cultura antiga. Elas nos falam sobre a dignidade do ser humano criado à imagem do Altíssimo, sobre a responsabilidade de cada geração em preservar a fé e sobre a grande narrativa da redenção, escrita não apenas com palavras, mas também com números que ecoam eternidade. A fé não se opõe à razão, ela a transcende. E quando unimos os achados da ciência à beleza do simbolismo bíblico, percebemos que os números, por maiores que sejam, não diminuem a veracidade da mensagem, mas a ampliam, como ecos de um tempo em que o céu e a terra ainda conversavam em voz alta. Assim, mesmo que não saibamos se Matusalém realmente viveu 969 anos terrestres, sabemos, com certeza, que sua vida foi longa o suficiente para se tornar eterna no coração dos que creem. Teoria 4. Uso de calendários diferentes. Ao longo da vasta tapeçaria da história humana, poucos elementos foram tão determinantes para a nossa percepção do tempo quanto os calendários. Desde que o ser humano olhou para o céu e percebeu os ciclos da lua e do sol, passou a marcar os dias com pedras, entalhes, estrelas e cerimônias. A maneira como contamos o tempo molda profundamente nossa compreensão da vida, da morte, da eternidade e da própria história. Quando nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas, em especial o livro de Gênesis, e nos deparamos com a impressionante longevidade dos patriarcas, homens que teriam vivido centenas de anos como Adão, com 930 anos, Noé, com 950, e Matusalém, com 969, uma hipótese que ganha força entre estudiosos, teólogos e cientistas é a possibilidade do uso de sistemas calendáricos distintos daqueles que usamos hoje. Essa abordagem, embora controversa, é ao mesmo tempo intrigante e profundamente reveladora. A Bíblia foi escrita em contextos históricos, geográficos e culturais específicos. A civilização hebraica antiga, como muitas outras da antiguidade, não possuía um sistema de contagem de tempo padronizado como o atual calendário gregoriano, que só foi estabelecido oficialmente no mundo ocidental em 15 de outubro do ano 1582 por ordem do Papa Gregório XIII. Antes disso, calendários lunares, solares e lunisolares coexistiam em diferentes povos, com variações significativas na duração dos meses e anos. Os hebreus, por exemplo, utilizavam um calendário lunisolar, no qual os meses eram baseados nos ciclos da lua, enquanto os anos tentavam acompanhar o ciclo solar, ajustando-se com meses intercalados. Isso por si só já introduz uma complexidade notável na forma como os anos eram contabilizados. Alguns estudiosos propõem que as idades dos patriarcas poderiam ter sido calculadas com base em calendários diferentes do nosso padrão solar de 365 dias. Há hipóteses, por exemplo, de que em certas fases da história antiga os anos mencionados na Bíblia poderiam, na verdade, corresponder a meses. Se tomássemos os 969 anos de Matusalém como meses lunares, teríamos aproximadamente 81 anos solares, uma idade ainda respeitável, mas biologicamente plausível nos padrões modernos. Esse tipo de raciocínio não visa desacreditar o texto bíblico, mas compreender como os antigos conceituavam o tempo e transmitiam suas genealogias. É importante ressaltar que, mesmo dentro da própria tradição bíblica, há indícios de variações no uso do tempo. O livro de Números, no capítulo 28, menciona ciclos mensais de sacrifícios, enquanto o livro de Ezequiel registra visões em datas cuidadosamente marcadas, sugerindo algum tipo de calendário ritualístico. Além disso, as festas judaicas como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos sempre foram profundamente ligadas aos ciclos lunares, o que aponta para uma noção do tempo mais fluida do que a nossa atual. Essas diferentes formas de medir o tempo
influenciam diretamente a maneira como a idade das pessoas era registrada e compreendida. Outro dado relevante vem da arqueologia e da astronomia histórica. Escavações em civilizações mesopotâmicas revelaram que os babilônios, os acádios e os sumérios também utilizavam calendários distintos, muitos dos quais baseados em ciclos de 360 dias. Os egípcios, por sua vez, usavam um calendário de 360 dias, com 5 dias adicionais ao final do ano. Isso levanta a possibilidade de que, durante a transmissão oral ou escrita dos registros antigos, diferentes padrões de contagem de tempo tenham sido aplicados, talvez até fundidos por escribas ou tradutores posteriores. Não é difícil imaginar que, em uma cultura onde o tempo era sagrado e simbólico, a idade dos patriarcas não apenas refletia uma medição cronológica, mas também carregava significados religiosos, rituais e até políticos. Viver muitos anos podia significar ter vivido muitos ciclos religiosos, ter cumprido múltiplos jubileus, ter atravessado eras ou fases de importância espiritual. É possível, portanto, que um ano de vida naquela época não correspondesse apenas ao tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, mas também a um marco espiritual ou civil. A ciência contemporânea, com seu rigor e método, oferece instrumentos úteis para esse tipo de análise. A cronobiologia, que estuda os ritmos biológicos dos organismos, reconhece que o tempo é percebido e regulado de forma distinta, conforme os contextos ambientais e culturais. Já a etnoastronomia, que analisa como diferentes culturas compreendem os corpos celestes e os ciclos naturais, mostra que há registros de povos antigos que estruturavam seus calendários baseados em constelações, equinócios, solstícios e até eventos climáticos. A visão moderna do tempo, linear, contínua, exata, é um produto relativamente recente da ciência e da tecnologia, não necessariamente compatível com a mentalidade simbólica, cíclica e religiosa das culturas antigas. É profundamente emocionante considerar que, ao se falar de 900 anos, o texto sagrado possa estar se referindo não a um número exato de voltas solares, mas a uma medida da grandeza de um homem diante de sua geração. Que talvez, por trás de cada número, exista uma reverência ancestral ao impacto que aquele ser humano teve sobre sua família, sua comunidade e sua história. Matusalém pode ter vivido 969 ciclos sagrados que o ligavam à terra, ao céu e à promessa de Deus. Seu nome, sua idade, sua memória, atravessam as páginas da Bíblia não apenas como dados cronológicos, mas como ecos da eternidade. No dia 10 de dezembro do ano de 1988, durante uma conferência em Viena, o astrônomo francês Jean Meus, um dos maiores especialistas em cronologia astronômica, afirmou que qualquer tentativa de medir o tempo antigo com os padrões modernos é como tentar ouvir música com os olhos. Sua frase, embora poética, captura com precisão a essência dessa questão. Os antigos mediam o tempo não com relógios, mas com corações, estrelas e estações. Sua contagem de dias estava entrelaçada à fé, à terra, ao ciclo da vida e da morte. Assim, ao ponderarmos sobre o uso de calendários diferentes como explicação para a longevidade dos homens do Antigo Testamento, não estamos diminuindo a verdade bíblica, mas aprofundando nosso respeito por sua riqueza, sua complexidade e sua beleza. Os números não são obstáculos à fé, mas caminhos. Cada idade, cada data, cada ciclo anotado nas páginas sagradas é um convite para irmos além da cronologia e adentrarmos a eternidade que pulsa em cada palavra inspirada. E mesmo que não saibamos quantos anos solares viveu Matusalém, sabemos que sua história permanece viva, atravessando gerações, séculos, culturas e línguas, como um testemunho do tempo que Deus escreveu com seus próprios dedos no coração da humanidade. Teoria 5. Tradição oral e influência de culturas antigas na alvorada da história humana, muito antes que a escrita fosse fixada em papiros, tábuas de argila ou pergaminhos,
Antes que o alfabeto hebraico traçasse os primeiros relatos do Gênesis, o conhecimento, as experiências e os feitos memoráveis eram transmitidos de geração em geração através da mais antiga e poderosa ferramenta de preservação cultural, a tradição oral. Como rios que cruzam desertos, as histórias dos patriarcas bíblicos fluíram por séculos entre bocas e ouvidos atentos, moldando identidades, valores, religiões e cosmovisões. Quando refletimos sobre as idades extraordinárias atribuídas a figuras como Adão, que teria vivido 930 anos, ou Matusalém, cujos dias teriam se estendido por 969 anos, torna-se essencial compreender que essas narrativas não se formaram isoladamente, mas foram profundamente moldadas por um mundo em que a oralidade era não apenas o meio, mas o coração da memória humana. As civilizações antigas do Crescente Fértil, como sumérios, acádios, babilônios e egípcios, já cultivavam tradições que celebravam grandes figuras por suas proezas, sabedoria e longevidade sobrenatural. Em escavações realizadas em Nippur e Eridu, cidades da antiga Suméria, arqueólogos encontraram a famosa Lista de Reis Sumérios, uma tábua de argila escrita em escrita cuneiforme que menciona governantes anteriores ao dilúvio que teriam reinado por períodos que variam de milhares até dezenas de milhares de anos. Um rei chamado Enmenluana teria reinado por 43.200 anos. Estes registros, que misturam mitologia, religião e história, não são simples exageros, mas reflexos de uma mentalidade antiga na qual a grandeza de um homem se media tanto por sua influência espiritual quanto pela extensão mítica de sua vida. O povo hebreu, surgido e consolidado entre essas grandes culturas do Antigo Oriente Próximo, herdou não apenas práticas agrícolas, arquitetônicas e legais, mas também a tradição de preservar o conhecimento por meio da oralidade estruturada. Os relatos dos patriarcas como os de Adão, Sete, Enos, Enoque, Noé e seus descendentes eram contados com reverência em rodas familiares, cerimônias e ritos religiosos. Cada geração os repetia com devoção, acrescentando ênfase e detalhes para manter viva a essência do que se queria comunicar. O elo sagrado entre o Criador e o ser humano, a fé dos antigos e a profundidade moral de suas jornadas. Neste processo, não é apenas natural, mas até esperado, que os números ligados à idade se tornassem cada vez mais simbólicos, servindo a um propósito narrativo e espiritual maior do que a simples cronologia. Pesquisas etnográficas realizadas por antropólogos como Jack Goody e Walter Ong demonstram que em culturas predominantemente orais, a memória é construída com base em fórmulas, padrões e repetições. Nesses contextos, números como 100, 200 ou 1000 não são usados com precisão matemática, mas como unidades de grandeza e honra. Viver 930 anos, como Adão, pode significar ter sido um homem pleno, com uma vida repleta de sabedoria, influência e relação com o divino. O número, nesse sentido, é uma moldura para uma memória sagrada, e não um registro contábil de tempo. A tradição oral hebraica, portanto, teria elevado a longevidade desses homens não como falsidade ou exagero, mas como uma forma legítima de exaltar a sua importância dentro da história sagrada. Ao longo dos séculos, essa oralidade foi transcrita por escribas sagrados. O livro de Gênesis, por exemplo, teria começado a ser registrado por volta do século 15º a.C., mas preserva relatos que, segundo a própria tradição, remontam a milênios anteriores. Escritores como Moisés, a quem muitos atribuem a redação do Pentateuco, teriam recebido, compilado e registrado essas histórias com base nas tradições orais existentes, agora sistematizadas sob inspiração divina. O resultado disso é uma obra profundamente rica em significado, onde cada palavra, cada número e cada nome ecoa com camadas de memória, cultura e teologia. Não se pode esquecer que a Bíblia não foi escrita em um vácuo cultural. Ela dialoga com seu tempo, com seus vizinhos e até com seus opositores.
A influência das culturas circundantes é visível em muitos aspectos do texto bíblico, desde formas literárias, como as genealogias e listas de reis, até temas teológicos, como o dilúvio, que também aparece na Epopeia de Gilgamesh, um dos mais antigos poemas épicos da humanidade. No relato de Utnapishtim, o herói sobrevivente de um grande dilúvio, também encontramos elementos como a arca, os animais e até mesmo o envio de aves para sondar a terra seca. Essas semelhanças não invalidam o texto bíblico, mas mostram que o povo hebreu, ao contar sua história, estava inserido em um mundo onde grandes eventos cósmicos eram compartilhados, reinterpretados e ressignificados à luz de sua fé monoteísta. É profundamente comovente imaginar um ancião hebreu, talvez por volta do ano 1000 a.C., reunindo seus filhos e netos ao redor do fogo em uma noite estrelada, e recitando com reverência os nomes dos antepassados, suas idades, seus feitos, sua fé. Cada número, cada nome, cada geração transmitida não era apenas um dado histórico, mas um legado espiritual. A contagem dos anos era, em essência, um modo de manter viva a memória da aliança entre Deus e seu povo. Na noite de 10 de dezembro do ano de 1988, durante uma conferência em Jerusalém, o teólogo e historiador bíblico Nahum Sarna afirmou que a tradição oral não é uma sombra da escrita, mas sua mãe. Essa frase poderosa nos lembra de que a Bíblia nasce da memória viva de um povo que, antes de escrever, soube ouvir, guardar e proclamar. E é nesse ventre oral que nasceram os números que hoje nos surpreendem e intrigam. Portanto, ao olharmos para as idades bíblicas como fruto de uma tradição oral influenciada por culturas antigas, não estamos negando sua verdade, mas reconhecendo sua profundidade. As longas vidas dos patriarcas são como colunas de um templo que sustenta a fé de gerações, mesmo quando os calendários se multiplicam e os séculos passam. Elas são testemunhos vivos de uma era onde os números falavam mais do que o tempo e onde a voz humana era a biblioteca do mundo. Matusalém, Noé, Adão, todos eles vivem ainda, não pelos anos que contaram, mas pelas memórias que inspiraram. E em cada narrativa transmitida, mesmo que por vozes tremulantes à beira do deserto, ressoava um amor imenso por um Deus que caminha com os homens desde os primórdios do tempo.